Amém. Amém. Nesse último dia 31 de julho, recente agora, houve a posse da nova diretoria da nossa igreja, na Assembleia Geral. Diretoria essa que comandará a nossa igreja nos próximos anos. E nesse período que eu fiquei da minha cirurgia, nos dias que eu fiquei em casa, eu fiquei buscando no Senhor, orando e pedindo um direcionamento para a nossa igreja também, sobre como nós iríamos fazer, pedindo essa orientação sobre uma caminhada da nossa igreja. E Deus havia me falado sobre a questão do evangelismo, a questão de nós falarmos, anunciarmos cada vez mais Jesus Cristo, cumprir aquilo ao qual a igreja foi chamada. E eu pensando como fazer as etapas que nós precisamos seguir para que possamos cumprir com esse chamado, com esse ID. E uma das primeiras coisas que Deus falou comigo foi a respeito da oração. O ponto de partida, o ponto inicial, precisamos começar a partir da oração. Por isso que nós, nesses últimos domingos, temos estudado sobre a oração do Senhor, aquilo que Ele nos ensinou. Eu quero ler para vocês um pouco do que a Igreja Nacional colocou no site da igreja, para nós percebermos como Deus tem nos chamado de forma geral. Deus tem realmente convocado a sua igreja para se voltar para a oração. Vamos fazer uma leitura bem pequena. Ao longo do período de explanação da plataforma de projetos e ideias para a IPIB, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sempre iniciamos abordando o tema espiritualidade saudável. E quando falamos sobre espiritualidade saudável, em primeiro lugar nos vem à mente a prática incessante da oração. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, anunciou: por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Pois ele desejava que os efésios não desfalecessem por causa das suas tribulações. Orava para que continuassem firmes na fé, mesmo diante das dificuldades que enfrentava por haver pregado aos gentios. Essa era a razão de Paulo orar de joelhos diante do Pai. E o tema oração sempre acompanhou a vida e os escritos de Paulo. Aos Tessalonicenses, ele recomendou: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Ou seja, devemos buscar a Deus constantemente, quantas vezes forem necessárias durante o dia, durante a noite, de madrugada, em todo tempo e lugar. Quando o apóstolo Pedro estava encarcerado por ordem de Herodes, a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Então, a resposta para a indagação acima, por onde começar, não deve ser outra. Devemos começar pela oração. Por esse motivo, a diretoria conclama o povo de Deus para colocar-se de joelhos diante do Pai, através do projeto Movimento Nacional de Oração, MNO, lançado agora na última Assembleia Geral, como uma das prioridades dessa gestão. O objetivo é despertar o sino dos presbitérios, igrejas, pastores, pastoras, missionários, missionárias, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas e toda a liderança para que elejam a oração como prática constante na vida. Um grupo de irmãos e irmãs fervorosos foi nomeado para conduzir este precioso projeto sob a liderança do querido irmão Edgar José Carbonel Menezes, lá da primeira IP de Londrina. E terminando o texto, eles colocam várias áreas da nossa igreja ao qual está sendo conclamada para que a igreja ora. Eles terminam da seguinte forma: o reverendo Abival Pires da Silveira, em um de seus clássicos sermões sobre a oração, assim se expressou: a igreja está buscando novas estratégias, melhores planos, métodos modernos. Mas Deus está procurando pessoas melhores, pessoas vocacionadas, pessoas comprometidas. No dizer de E.M. Bonds, o que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, mas organização, novos métodos. A igreja está precisando de pessoas que o Espírito Santo possa usar. Pessoas poderosas em oração. O desafio que lançamos nesse início de gestão é que toda a IPI do Brasil, em todos os rincões do nosso país, se mobilize na leitura devocional da palavra, na prática incessante da oração,
com vigílias e jejuns, clamores e louvores, pois, se alinharmos a oração ao estudo comprometido da palavra de Deus, isso redundará no crescimento espiritual da IPI do Brasil e, como consequência, na expressão fervorosa de amor de todos os irmãos pelas vidas que devem ser alcançadas pelas boas novas de salvação em Cristo Jesus, em todos os cantos de nosso Brasil. Que toda a IPI do Brasil ponha-se de joelhos diante do Pai. Reverendo João Luiz Furtado, presidente da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu quis trazer isso aqui para os irmãos, para nós percebermos o mover de Deus sobre a nossa igreja. O quanto que nós precisamos nos colocar em oração. Temos como princípio, como ponto de partida a oração. E assim nós temos feito na nossa igreja a partir da oração de Jesus Cristo. E assim tem que ser a nossa caminhada. Se nós quisermos crescer em número, em qualidade, espiritualmente também, tem que ser a partir da oração. Não de um, mas de todos, de toda a igreja. A prática da oração, a prática da leitura da palavra precisa fazer parte da nossa rotina. Nós precisamos orar cada vez mais. Orar sem cessar, de manhã, de tarde, de noite, como foi colocado pelas vidas que ainda precisam conhecer Jesus. E esse é o dever da igreja, anunciar Jesus Cristo. Por isso, vamos olhar para o término da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos nos colocar em pé e mais uma vez nós iremos fazer a leitura de Mateus 6, de 9 a 13, olhando agora o último versículo dessa passagem, Mateus 6, de 9 a 13, que fala da oração dominical, a oração do nosso Senhor. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode se sentar. E hoje nós iremos olhar para a parte central do versículo 13, mas livra-nos do mal. Nós chegamos hoje na segunda parte, que faz da última petição da oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas livra-nos do mal. Eu quis exatamente separar, que é uma sequência da petição anterior, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, para nós termos atenção à questão da tentação e atenção a essa parte, pedindo para que Deus nos livre do mal. Nós temos observado e aprendido nesses últimos domingos, através da oração, a colocar a glória de Deus e a sua vontade em primeiro lugar. Quando nós entendemos e colocamos isso em prática e de forma efetiva, nós começamos a traçar uma caminhada de fé, um crescimento espiritual, onde eu vou me negando e colocando aquilo que Deus quer para mim em primeiro lugar. Esse é o desejo de Jesus, de nos ensinar a orar, e através da oração temos mudanças na nossa vida. Percebemos aquilo que nós estamos orando e colocar as nossas petições, essas petições em prática nas nossas vidas. E ao mesmo tempo nós vamos nos aproximando cada vez mais do Deus Pai, de termos a nossa vida moldada conforme o desejo de Deus, de abandonarmos o pecado, de buscarmos uma vida mais santificada, uma vida de serviço no reino de Deus. Nessa oração, nós podemos ver o quanto que Jesus se importa conosco e o quanto Ele nos ama. Lá em Lucas, diz que os discípulos querem pedir realmente para que Jesus nos ensine a orar. Olha, Jesus, os discípulos de João
aprender a orar com Ele, então nos ensine também a orar. E Jesus foi colocando vários pontos, várias petições que preenchem as nossas vidas nesse ensino através da oração. E Jesus ensina a fazer uma oração completa. Primeiro, louvando e honrando a Deus com as nossas vidas, crendo na provisão de Deus, de que Ele jamais deixará faltar o nosso pão de cada dia. Depois de Jesus nos ensinar a trabalhar a nossa fé, Jesus trabalha o perdão também. Nós podemos entender que são pontos extremamente importantes na vida. Crer na dependência de Deus, que Ele vai suprir nas nossas dificuldades, isso é fé. E depois trabalhar o perdão. Não só o ato de pedir a Deus, mas também o ato de conceder o perdão. Nós percebemos que muitas pessoas têm dificuldade de conceder o perdão. Mas é necessário, Jesus chama a atenção para trabalharmos nisso, para que possamos ter paz em nossas vidas. E nesse ensino, através da oração, nós somos levados a pedir proteção de Deus, rogando ao Pai para que Ele não nos deixe cair em tentação, para que não venhamos a sucumbir diante das nossas fraquezas, orando para que Deus nos dê forças necessárias para vencermos as tentações, para que possamos ser mais do que vencedores. Através do seu nome, vencermos as tentações, as nossas fraquezas diante do pecado e as consequências que elas também trazem para nós. E assim, oramos pedindo para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A vontade de Jesus é que estejamos livres do mal, que Deus venha nos resgatar do mal, que Deus nos liberte do mal. Da mesma forma que Ele nos ensinou a fazermos essa petição nas nossas orações, Jesus também ora por nós neste ponto, livrar-nos do mal. Quando Jesus estava ali orando em nosso favor, naquela oração belíssima, que é a oração sacerdotal, que está registrada lá em João 17. O capítulo inteiro é a oração de Jesus. Mas lá no versículo 15, Jesus diz o seguinte na sua oração: eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Podemos perceber que a preocupação de Jesus é essa, para que nós possamos nos livrar do mal. Jesus sabe das dificuldades que nós iremos enfrentar diariamente, das tentações, das aflições que nós passamos, e algumas dessas nós passamos exatamente porque nós somos seus discípulos, somos os seus seguidores, e Jesus se preocupa com isso. Tanto que Ele nos ensina a orar pedindo para que nos livre do mal, e então Ele pede também a Deus: Pai, não os tire do mundo, mas os guarde, os livre do mal. Deus sabe das nossas aflições. Jesus, Ele não está pedindo para que nós sejamos blindados, completamente protegidos contra qualquer tipo de sofrimento. Jesus não quer que nós vivamos numa bolha. E muitos acabam achando isso: olha, eu vou me converter, agora eu sou crente, então estou extremamente protegido. Eu lembro de um comercial, não sei se os irmãos vão se lembrar, de um menininho que ele vai sair para brincar, e a mãe, com medo que ele se machuque, né, e ela começa a proteger o menino, e ela protege, coloca tanto esparadrapo nele ali, não sei se vocês se lembram dessa propaganda, e o menino mal consegue andar. Ele está todo, eu lembro que eram esparadrapos, parecia um plástico bolha, ele parecia um robozinho. E a mãe fala: agora você pode ir, está protegido. Não é essa proteção que Deus quer para nós. Não é essa proteção que Jesus está pedindo para Deus. Nós precisamos enfrentar essas batalhas diárias, porque essas batalhas diárias vão nos ajudar a crescer. As dificuldades vão nos ajudar a crescer. E não é esse o tipo de livramento que Jesus está falando, mas Ele nos ensina a pedir que Deus nos livre das ações malignas deste mundo mau em que nós vivemos, que tentam nos corromper, que tentam o tempo todo fazer com que nós tenhamos a cair e até mesmo a nos afastar da comunhão e do caminho de Deus.
Sermos livres do mal, essa é a petição, é não permitirmos que o maligno tenha qualquer força ou apoio em nós, e até mesmo não cedermos às tentações e acabarmos usando as nossas vidas para o mal, como por exemplo emprestar a nossa boca para o maligno, falando injúrias, mentiras, fofocas, desejando mal para o próximo. Não cair, nos livrar do mal, sermos livres do mal, é não deixar que o mal use a minha vida para isso. Sermos livres do mal é não deixarmos que sejamos usados também como instrumentos de maldição na vida de outros, sendo pedras de tropeço para outras pessoas, sendo cultivadores de ódio e de pecado. E por incrível que pareça, tem irmãos e irmãs, pessoas crentes em Jesus, que amam prejudicar o próximo, que amam cultivar ali o ódio dos outros, que não podem ver uma situação complicada que vão lá atear mais fogo naquela situação que está difícil. Isso é você ceder ao mal. Isso é você ceder à tentação do maligno. É você usar a sua vida para destruir a vida do outro. É você cultivar o ódio na vida do outro. Ou cultivar o seu pecado. Olha, esse pecado é só meu. E todo dia eu rego ele. Eu deixo ele bem cuidadinho. Às vezes ninguém vê. Mas eu estou protegendo o meu pecado. Jesus está pedindo para que Deus nos livre do mal, inclusive desse pecado também. Sermos livres do mal é nós não cedermos às tentações, é nós não criarmos inimizades, a negação do outro, a desvalorização do próximo, a não sermos mais desobedientes à palavra de Deus. Isso é o que Jesus está pedindo. Isso é o que Ele coloca na petição, na oração, a qual nós oramos todos os domingos. Livra-nos do mal. É isso que nós temos que buscar. Ser efetivamente livres, libertos do mal, e não buscar o mal sobre as nossas vidas. Isso é tudo que o Satanás quer. Que busquemos o mal, que busquemos as coisas ruins deste mundo, exatamente porque ele é contrário à santidade de Deus, é contrário ao seu reino e à sua vontade. E o que o mal quer fazer conosco? Ele quer nos tentar exatamente a não santificar o nome de Deus, a não desejar o reino de Deus, a não cumprir a vontade de Deus. Por isso pedimos para que Deus nos ajude e nos livre do mal, porque sozinhos nós não iremos conseguir. Ser libertos do mal, nós não iremos conseguir fazer isso sozinhos. Até mesmo porque a nossa natureza já é pecaminosa. Por isso eu preciso me atentar. Eu preciso me atentar. Como eu ando, como eu penso, como eu falo, como eu estou agindo. Eu estou cedendo às tentações. Eu estou cedendo à voz do mal. Como eu tenho praticado isso na minha vida. Por isso eu preciso pedir, sim, Senhor, me livre do mal. Eu não quero mais praticar a maldade. Os meus pensamentos precisam ser bons. O meu olhar, o meu falar precisa ser bom. A minha boca não pode transmitir palavras de maldição, palavras que venham a desvalorizar o outro. Eu preciso modificar a minha forma de agir. Nós somos filhos de Deus e devemos viver para Ele. E é assim que inicia a oração Pai Nosso. Somos filhos de Deus. Não podemos dar ouvidos, não podemos nem sequer dar o mínimo espaço para o mal nas nossas vidas. E nós vivemos num mundo mau, cheio de dificuldades, cheios de tentações, o tempo todo querendo fazer com que caiamos. Por isso, devemos vigiar e orar. Devemos nos manter atentos para não cairmos e clamarmos a Deus: Senhor, livra-nos do mal. Este mundo é difícil, mas nós não somos do mundo e não estamos debaixo do domínio do príncipe deste mundo.
Por isso, não devemos viver e agir como as pessoas más vivem e agem nesse mundo. Eu cansei de ouvir aquela máxima, mas fulano faz, por que eu não posso fazer também? Ou está todo mundo fazendo, se eu fizer não tem problema algum? Tem problema sim. Se está todo mundo errando, não seja você o próximo a errar. Se está todo mundo lá fofocando, está todo mundo, igual quando cai uma carga de um caminhão, isso eu acho horrível. As pessoas não ligam para o motorista que se acidentou no caminhão, as pessoas vão fazer o quê? Saquear a carga do caminhão. E se você perguntar para alguma delas que estão saqueando, elas vão falar o quê? Está todo mundo fazendo. Eu vou fazer também. E eu não me estranho se no meio de alguma daquelas pessoas tiver alguns crentes também. Por quê? Está todo mundo fazendo. Por que eu não vou fazer também? Isso é ceder a vida para o mal. Isso é ceder a vida para a prática ruim. Isso é andar contrário à vontade de Deus. O que Deus quer é que nós sejamos santos como Ele é santo. Por isso eu preciso nas minhas orações, nas minhas atitudes, Senhor, me livra do mal. O mal está batendo constantemente como um leão, rodeando-nos, querendo nos tragar. Se nós assim deixarmos, iremos cair. Por isso, Jesus nos atenta. Peçam nas suas orações para que Deus os livre do mal. Nós precisamos muito da ajuda de Deus para viver neste mundo, para sermos livres do mal. Nós moramos, nós vivemos nesse mundo, mas a nossa identidade, os nossos valores, os nossos princípios devem ser diferentes das pessoas más deste mundo. Os nossos princípios têm que ser firmados lá no trono de Deus, igual Jesus Cristo. É de lá que tem que ser o meu princípio. Não é porque todo mundo faz, eu tenho que pensar, Jesus faria isso? Como é que Jesus agiria? Esse tem que ser a minha base. É Ele que eu tenho que olhar e a partir dele eu tenho que agir. Não é porque o mundo é mau e as pessoas todas fazem porque eu vou fazer também. O nosso desafio é muito grande. Nós temos que viver em meio às pressões e tentações que certamente querem nos influenciar e tirar os nossos olhos de Jesus Cristo e nos levar a cair. Mas nós cremos num Deus poderoso, que é capaz de nos livrar do mal, que é capaz de nos distanciar do mal, nos livrar da tentação, das dificuldades. E se ainda cairmos, Ele vai lá e pega-nos na mão e nos ajuda a levantar e caminhar. Filho, eu estou contigo. Mas o que nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, é exatamente isso. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não deixe meu pensamento, as minhas atitudes sucumbirem. Senhor, livra-nos do mal. Que Deus nos ajude a vencermos as tentações, as dificuldades e principalmente a nos livrar do mal, que está aí, está nos rodeando, está na nossa mente, está o tempo todo nos cercando. Que possamos colocar nas nossas orações: Senhor, livra-nos do mal. Amém?